Olá, bom dia. É um prazer novamente estar aqui no Amazônia em Questão. Nós estamos toda sexta-feira, às 10 da manhã. Hoje, um programa especial, duplamente especial, eu diria. Especial porque nós estamos agora em rede com a Semana do Meio Ambiente do NUMA, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte como professor do PPGEDAN. Então, falando com nossos alunos, com nossos colegas professores. E também, no outro aspecto, que eu estou recebendo um grande amigo e grande intelectual da Amazônia, que é o professor Dr. José Helder Benatti, com o qual nós vamos fazer uma reflexão, um diálogo sobre a questão fundiária na Amazônia. Então, é um programa que para mim, é muito importante nós levarmos e construirmos uma reflexão sobre a Amazônia e sobre a questão ambiental. Hoje, todos sabem, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado como Dia Mundial do Meio Ambiente, só que para quem trabalha nessa área temática e quem tem o mínimo de discernimento e consciência sabe que todos os dias são necessários pensar sobre um outro modelo de desenvolvimento, uma outra forma de se relacionar com o meio ambiente. Bem, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui para quem não conhece, que é o meu amigo professor José Benatti, doutor Benatti. Bem, Benatti é advogado, ele é mestre em Direito e doutor em Ciência e Desenvolvimento Socioambiental, ele é professor associado da graduação e pós-graduação em Direito, já foi diretor do ICJ, do Instituto de Ciências Jurídicas, foi presidente do ITERPA, do Instituto de Terras do Pará. Na mesma época que eu fui secretário de Estado de Integração Regional, nós tivemos em alguns momentos importantes e tensos, né, Benatti? Lá, por exemplo, lá no Juruti Velho, quando nós fomos intermediar aquela situação lá envolvendo um grande empreendimento. Depois a gente lembra isso, pessoal aí. Mas tem essa experiência também na gestão pública estadual. Também foi fundador, né, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, já trabalhou como representante de organizações não governamentais no estado do Pará, junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, já também teve participação no Conselho Nacional de Meio Ambiente, no CONAMA, foi consultor de organizações importantes nacionais e internacionais, e desenvolve temas, né, em pesquisas como a Amazônia, populações tradicionais, regularização fundiária e posse agroecológica. É autor de vários artigos, livros, não é? E tem participação muito efetiva na vida intelectual da Amazônia. É com esse meu amigo, professor, grande professor, que eu saúdo agora e agradecendo a participação tanto no Amazônia em Questão quanto na Semana de Meio Ambiente. Benatti, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Eu queria agradecer o convite, professor André Farias, para participar no seu programa Amazônia em Questão e também na Semana do Meio Ambiente, que eu acho que não é por acaso que hoje, dia 5 de junho, se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente e vamos discutir um tema que está ligado à questão fundiária e a questão ambiental estão fortemente entrelaçados. É difícil você separar uma coisa da outra. Então, desmatamento, violência, tem a ver com regulação fundiária, com o conceito de propriedade. A ideia é fazer um breve resumo sobre o que é regularização fundiária e também apresentar quais são as políticas, as diferentes políticas de regularização fundiária. Então, o que é a questão da regularização fundiária, professor Benatti? Como é que a gente pode contextualizar e definir para os nossos internautas aqui o que é a questão fundiária na Amazônia? Então, juridicamente, quando a gente fala regularização fundiária, é o momento que o poder público, no caso da União, o Estado, ele resolve regularizar situações de ocupação da terra pública, posse, pessoas estão morando, explorando, que não encontram amparo legal. Ou seja, a lei que existia não amparava aquela situação jurídica. Correto. Então, resumidamente, é quando o poder público transfere o patrimônio público para o domínio particular. Mas também a regularização fundiária quando você cria assentamentos, quando reconhece uma visão mais global, mais ampla, quando reconhece os direitos territoriais dos povos indígenas, das quilombolas,
dos ribeirinhos, das populações tradicionais. Então, isso faz parte da regulação fundiária, é uma política dentro do ordenamento territorial. Ordenar você organizar o espaço. Então, de fato, a regulação fundiária ela foi utilizada como um mecanismo de resolução da questão agrária. Ou seja, essa luta que existe, de disputa territorial entre a autonomia indígena, das populações tradicionais, da ocupação familiar e a agricultura capitalista. Então, você tem uma disputa, uma tensão que disputa o espaço e toda a sua riqueza. Então, isso não é novidade no contexto nosso nacional. Então, desde 1850, se começa a criar regras para reconhecer o direito à terra, para regularizar. E, basicamente, vem desde 1850 dois conceitos básicos para poder realmente regularizar, que é a ideia da cultura e a morada habitual. Ou seja, vai legitimar quem, de fato, ocupa a terra mansa e pacificamente, explorando ela com atividades agrícolas, pecuária. Só que isso, com o tempo, esse conceito muda. Ou seja, a questão ambiental entra como um elemento importante. E aí, naquela época, você sempre pensava em regularização fundiária da pequena agricultura familiar. Mas hoje, qual é a questão atual? Com a pressão internacional, nacional e da sociedade civil, principalmente com a organização dos movimentos sociais, quilombola, indígena, Conselho Nacional de Seringueiros, vai fazer com que a floresta amazônica entre no contexto nacional e internacional, na agenda, como uma área importante para a proteção da sociobiodiversidade. E aí, professor Bernardi, antes de trazer esse elemento novo, ambiental, eu só queria que você precisasse um pouco melhor para a gente. Antes desse período, nós poderíamos dizer que a história fundiária na Amazônia ela caminhava para um regime de concentração de terra já antes de entrar a dimensão ambiental, que o senhor vai abordar agora há pouco? Isso é um dado interessante, que, na realidade, a concentração da terra no Brasil e na Amazônia, ela sempre existiu desde o descobrimento. Correto. Sempre, período colonial, sempre transferia terra para os grandes proprietários, para os senhores feudais, senhores donos da terra. Você tem, aqui e na Amazônia, tem que lembrar que, na realidade, a Amazônia só foi incorporada ao território nacional a partir da construção da BR-63, da Transamazônica, da Belém-Brasília. Você tem a construção dos grandes projetos como Carajás, hidrelétricas, etc. Por quê? Antes, no período colonial, você tinha duas grandes administrações. Tinha o Brasil e o Grão-Pará. E todos se relacionavam diretamente a Portugal. Com a vinda da família portuguesa em 1808 para o Brasil, aí você tem uma centralização. Mas, mesmo assim, o Pará tinha uma autonomia maior. A Amazônia. E aqui você tinha uma exploração mais extrativa do que uma forte economia agrícola. Você tem experiências esparsas de exploração. Por exemplo, aqui perto de Belém, você tinha exploração, a plantação de cana-de-açúcar. Você tinha a produção, a Abaeté era famosa até a década de 70, a produção da cachaça, porque lá tinha as usinas de produção. E depois foi mudando. A partir dos militares, a lógica muda. Né? Sim. Então, todo o conhecimento das populações tradicionais indígenas é ignorada por uma ideia de ocupação e transformação do espaço. Vamos ocupar uma terra sem homens para homens sem terra, que é a ideia da ocupação da Amazônia. Vamos ocupar com a pata do boi, ou seja, tirar a floresta, toda a biodiversidade dessas décadas. Então, é um empreendimento que valoriza. Terra você não perde, tem um valor, e é o que mais rende nos últimos anos enquanto commodity. Então, a ideia de transformar a terra em commodity para ser negociada. Aí entra o conflito com a visão das populações tradicionais, indígenas, ribeirinhos, que tem uma ligação com o mercado, mas é uma relação do que vivem, do que produzem, e não da terra. A terra para eles não está no mercado. Enquanto essa visão capitalista é colocar o máximo de terra no mercado para ser comercializada como commodity, como garantia de financiamento. E nesse contexto que surge,
em 2009, a Lei de Regulação Fundiária, a Lei 11.952. Aí, professor Venati, nesse período, contextualizando aqui dentro de uma análise da ciência política, nós tivemos de 2003 a 2015 dois governos, aliás, três governos e uma parte poderíamos chamar de um governo progressista, né? 2 mandatos do ex-presidente Lula, um mandato da presidente Dilma antes do golpe, que a lei aí é de 2009, portanto, ali no primeiro mandato do governo Dilma, né? Então, do Lula. Do Lula ainda, né? Segundo do Lula. Eu queria que o senhor abordasse um pouco esse período, como pesquisador da área, se o senhor percebeu, nesse período, alguma mudança quantitativa ou qualitativa no tratamento da questão fundiária. Porque, estou lhe perguntando isso, porque depois, quando o senhor avançar no período histórico, tem um questionamento aqui, um comentário do Gonzaga Rocha, que eu queria também trazer. Mas, para trazer esse comentário, é importante precisar esse momento histórico. Você se dedicou em algum momento a analisar esse período histórico? Houve alguma mudança? Uma parte desse período você estava no governo estadual, como presidente do ITERPA. O que você pôde perceber de algum tipo de alteração nesse modelo? Então, é interessante a pergunta, porque ela realça um aspecto importante desse debate da questão fundiária, entender o contexto atual e dos governos anteriores. Correto. Então, quando a lei vai surgir em 2009, qual era o contexto? Você tinha um debate forte de criação de reserva extrativista, reconhecimento das áreas indígenas, quilombola. Você tinha um debate ambiental presente, que vai desde a década de 80, que vai se fortalecendo e criando... Então, havia uma disputa pelo espaço. E a Amazônia tinha, no mínimo, são mais de 70, 80 milhões de hectares de terra para ser destinada para algum uso. Sim. Ou reconhecer como área indígena, como quilombola, criar uma unidade de conservação, ou uma pequena, média, grande propriedade, ou criar um parque para não ter nenhum uso. Então, há essa disputa de espaço. Então, você tem a lei de 2006, da lei de criação das florestas públicas. Correto. E quando, em 2003, 2004, o governo pressionado pelo Ministério Público Federal proíbe a aprovação de plano de manejo, um mero contrato de concessão entre um ocupante e a madeireira, e diz, não, para fazer o contrato não basta, tem que ter o tio da terra. O que acontece na prática? Fechou a porta de 90% do plano de manejo que existia na Amazônia. Ou seja, contratos para facilitar o acesso à floresta, à madeira, mas não tinha, mas a terra era pública. Porque a madeira também é um elemento importante na exportação e de enriquecimento de alguns setores. Então, nesse contexto, quando vem a lei, ela vem a ideia de criar uma regularização fundiária que não estava assegurada ainda, porque você tinha criação de assentamentos, tinha criação das reservas extrativistas, tinha reconhecimento das áreas indígenas, mas o pequeno agricultor não tinha outra alternativa para... Ou se ele estava fora do assentamento, ele não era titulado. Sim. A ideia da regularização fundiária que surge nesse contexto é essa: dar título para a pequena agricultura, ao mesmo tempo ainda ter a responsabilidade na manutenção do homem na terra, ou seja, com financiamento, apoio técnico. Então, nesse caso, ainda a ideia de regularização fundiária era num contexto onde a questão fundiária, produção ambiental estavam interligadas. Tinha um programa específico para isso no governo federal chamado Terra Legal, é isso? Então, aí, com a Lei 11.952, de 2009, junto com ela é criado o Terra Legal. Correto. Que era um programa específico para fazer regulação fundiária na Amazônia. Era só na Amazônia. Sim. Mas aí, naquele também tinha uma instância política, estadual e nacional, que quando as terras iam ser regularizadas, diferentes órgãos e diferentes segmentos da sociedade civil participavam do debate. Importante, como né? Tem que lembrar? Porque a Amazônia estava em disputa a terra. Vai destinar para quê? O governo vai dizer regularizar, é dizer quem tem direito a ter direito à terra. Ou seja, quem é que o Estado vai reconhecer que está na terra. Antes, a regulação fundiária, no século XVIII, XIX,
era do ocupante primário, ou seja, aquele que primeiro ocupou. Certo. Só que hoje, a regularização muitas vezes é do último que está na terra, porque o primeiro já foi expulso, já teve sua casa destruída, queimada, morto, ou pressionado a vender. Na verdade, como não há um histórico da ocupação, é só de quem reivindica e vai lá, chega no governo, chega perante o governo federal e diz, olha, eu quero regularizar minha posse, está aqui a área que eu quero regularizar. O governo não vai fazer um histórico para ver se ele realmente era o último ocupante. Sim. E como é que ele adquiriu antes? Foi bilhado, não foi? Simplesmente reconhece. Tem essa outra diferença que até então a pequena ocupação que era privilegiada, não a grande. E aí, hoje, com a experiência histórica naquele momento, finalizando hoje, eu lembro que foi um projeto de lei discutido, debatido no Congresso, com a sociedade civil, até construir um consenso. E se esperava que seria um consenso. Só que não foi. Na verdade, 10 anos depois, logo após o golpe, no governo Temer, surge a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe a regulação fundiária, muda a lei anterior e discute a regulação fundiária urbana. Um avanço do debate urbano e rural. Sim. Então, na verdade, todo aquele consenso construído, ele foi desfeito. E aí não só o consenso, como também a concepção de regularização fundiária. Se antes a questão agrária era vista com um modo multidimensional, ou seja, o jurídico fundiário estava relacionado à questão econômica, ao social, ao cultural e ambiental, hoje não. Desde 2017, o Estado vai só limitar a titular. E a pessoa que vai no mercado buscar o seu desenvolvimento, a produção da agricultura, e a questão da titulação não vincula com a proteção ambiental. Aí é outra... Sim, então, nesse sentido, uma outra pergunta que eu queria lhe fazer nesse sentido, então, o senhor já traçou aí em traços largos o momento, desde o descobrimento ali do século XVII, XVIII, XIX, depois o papel do governo militar, da ditadura militar, agora governo dos Lula, Dilma, o golpe. Quer dizer, a gente percebe, e eu queria lhe ouvir isso, assim, que, portanto, o papel do Estado é muito importante nesse tema da regularização fundiária, né? Seria através do Estado e a legislação e as políticas públicas o mediador desse processo de conflitos, né? Porém, a composição do Estado varia, né, através das classes e grupos sociais que o dominam, e isso também tem variado e impactado a política fundiária. O senhor concorda com esse raciocínio? Quer dizer, o papel do Estado ele é flutuante também? Ele é cíclico? Sim, com certeza. Agora, por que isso? Porque, na verdade, tem que partir dois princípios. Aí eu não vou entrar nesse debate, que é por que o Império Português, na época do descobrimento, ele se diz proprietário do Brasil. Porque partidos naquela época tinham um conceito do res nullius, diziam que todos os continentes que eles chegavam, que não havia um Estado constituído, as terras eram res nullius, ou seja, ninguém. Então, o primeiro ocupante que chegasse tornar-se proprietário. Então, quem era o ocupante? Era o Império Português. Então, Portugal se torna dono do território. Sob a lógica dele, sempre esclarecendo sobre a lógica dele, né? Porque aqui nós tínhamos nossos indígenas, nossos povos primários. Claro. Então, são os povos pré-colombianos, ou pré-cabralinos. Sim, sim. Assim, isso aconteceu na América Latina toda, do Norte, Central e América do Sul. Depois disso, com a independência, todo o território passa a ser um Estado. Então, para constituir a propriedade privada, tem que ter um documento onde o Estado diz, olha, eu transfiro o patrimônio público para você privado e esse espaço, o título, ele é registrado no cartório. Só que no Brasil, além do título, você teve ocupação, a consolidação, o conceito de propriedade era mais amplo. Propriedade era uma relação de poder. Então, o grande latifúndio, ele tinha uma sesmaria, mas a área que ele ocupava era 2 vezes maior que a área da sesmaria. Correto. E ele cedia proprietário de toda aquela área, porque não tinha um cadastro, não tinha um registro de imóveis, que vai surgir depois. Certo. Então, a ideia do Brasil vai ter uma lei de registro público em 1972. No ano que eu nasci, 48 anos. Só tem 48. O Brasil foi o último país da América
América Central e América Latina, a romper com a legislação colonial. Foi o Código Civil de 1932. Sim. Ou 1917. Antes, valia as normas coloniais de reconhecimento de família, propriedade. E aí, uma das hipóteses que eu parto é que, na realidade, no Brasil, se tinha vários conceitos de propriedade. A propriedade na Amazônia era uma, no Centro-Oeste era outra, no Sul, no Pampas era outra, no Sul-Nordeste, Sudeste era outro conceito, porque a dinâmica da ocupação agrícola, você tinha cana-de-açúcar, café, algodão. Aí no Sul, você tinha exploração forte, de um lado, no Pampa, gado, no Centro-Oeste, e o gado foi importante para expandir o território nacional. Não esquecer que o gado, ocupação no interior, que era marginal, mas ele foi importante na consolidação desse atual território nacional. Então, aí você tem exatamente o que você falou. Como o Estado, ele tem que transferir para o privado, e hoje, dentro da lógica mais moderna, precisa a propriedade estar registrada para ser um patrimônio, para poder ser comercializada, para poder ser dado como garantia numa hipoteca, como financiamento. Sem esse cadastro confiável, sem a titulação, torna essa relação. O Brasil está hoje, a globalização e os mercados internacionais de terras estão globalizados, precisa ter, no mínimo, essa garantia que é o registro de imóveis, um cadastro confiável, que o Brasil ainda não conseguiu construir. Professor, e nesse processo todo, a gente verifica que esse processo é um processo conflituoso. Nós estamos falando de disputa de território, disputa de terras, onde, como o senhor bem falou, né, a lógica dos povos tradicionais, dos povos originários, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, extrativistas, é uma lógica de, como também o senhor falou, né, não tem como dissociar a questão fundiária da questão ambiental. É uma outra lógica, é uma lógica de pertencimento, né, é uma lógica de uma vida ligada umbilicalmente com a natureza, né, com todos os processos ecossistêmicos, diferente da lógica do dominador, de quem vem se apropriar e tornar a terra como uma das mercadorias do sistema capitalista, né? A terra é mercadoria, para esse aqui a terra é vida. Esses conflitos, professor, o senhor tem... qual é a sua avaliação sobre os conflitos, a violência no campo? A gente nota que, em determinados momentos históricos também, há um recrudescimento dessa violência. Nós temos visto agora o assassinato de lideranças indígenas no governo Bolsonaro, a invasão de terras indígenas pelo garimpo ilegal. Então, a violência no campo também, ela é histórica, mas ela tem aumentado. Qual é a sua análise sobre a questão dessa violência? Então, vou fazer análise a partir da questão fundiária, que é o tema nosso. Correto. Você tem, como eu falei, no primeiro momento, uma ruptura em 2017 da concepção de regularização fundiária, que deixa de ser interligada à questão ambiental, fundiária e os diferentes segmentos, e passa para quê? A terra ser regularizada para entrar no mercado. Só que, do outro lado, você tinha desde 2000, um estudo que eu fiz, desde 2014, você tem uma queda do reconhecimento das áreas indígenas, da criação de quilombolas, das áreas quilombolas, da criação de assentamentos, aí assentamentos dos projetos agroextrativistas, que são as populações tradicionais, ribeirinhas, como as reservas extrativistas. Então, você tem uma queda no reconhecimento. Ao ter a queda de reconhecimento, quer dizer o quê? Que essas terras deixam de sair do mercado, porque todas essas áreas, a área indígena é uma área pública federal, nós somos o fruto dos índios. O quilombo é um título coletivo que sai do mercado. Correto. Pode ser comercializado. As resex e assentamentos são terras públicas que estão afetadas pelo uso ou extrativo, agroextrativista, da reserva extrativista de proteção ambiental ou de assentamento agroextrativista. Nós estamos fora do mercado. Com a ideia de titular, e a lei de 2017, ela fez outra coisa. Ela estimulou a emancipação do assentamento. Ou seja, dar título individual para cada família, para que ela entre no mercado e aí disputa com os outros médios e grandes propriedades. Ou seja, na verdade, ela não vai disputar a produção. Ela vai ser absorvida, né? Porque a única coisa que ela tem de valor é a terra, que está titulada.
Só que com Bolsonaro, então, ou seja, você tinha claramente, criou algum assentamento, reconheceu uma área indígena, quilombola, etc., a terra estava fora do mercado. Então, você tinha, mesmo assim, você tinha mais de 80 milhões de hectares, 70 milhões, incluindo as áreas federais e estaduais, na Amazônia em disputa. Ou seja, não foram destinadas. No governo Bolsonaro muda essa lógica mais radical. Por quê? Porque aí já não é mais... Ele já deixa claro, desde a sua campanha, que não ia demarcar nenhuma área indígena, não ia reconhecer nenhum direito quilombola ou criar assentamento. Mais ainda, ele questionava esse assentamento, questionava as unidades de conservação e questionava a legitimidade das áreas indígenas. Sim. Então, muda radicalmente. Muda que as áreas que tinham legitimidade de uso social passam a ser questionadas a legitimidade. E possibilita que segmentos que estão marginalizados na sociedade, e estimulados pelos setores claramente querendo se apropriar disso, entrem na terra indígena. Tanto que, a partir do governo, você aumenta o desmatamento nas áreas indígenas, em unidades de conservação, em assentamentos, você tem aumento do desmatamento, queimada, exploração, e aumenta a violência, a morte da liderança, porque a liderança. E, de fato, o que ocorre hoje? Quem reage a toda a situação são os povos indígenas, quilombolas, essa população indígena que, desde o início do governo Bolsonaro, tem, eu diria, heroicamente resistido à luta. Então, as duas tentativas do governo Bolsonaro, que foi a emissão da medida provisória 910, que ele muda a lógica mais ainda, ou seja, ele amplia o procedimento simplificado de regularização fundiária. O que significa isso? O seguinte, olha, quem ocupar até 15 módulos, nós não vamos fazer vistoria, basta vir aqui, pediu regularização para dar o título. Nós vamos aprofundar um pouco essa MP 910, que é chamada MP da grilagem, porque ela agora recebeu um projeto de lei. Vamos deixar ela para um outro momento. Nesse momento aí, aí eu vou trazer o comentário do nosso camarada aqui que está acompanhando. Ele diz o seguinte, né? Nesse contexto já do governo Bolsonaro, ele diz assim: a questão agrária no país, especialmente aqui no Pará, está longe de acontecer, visto que o governo atual não tem nenhum interesse na pauta voltada ao pequeno. Quer dizer, é isso, né, que você está falando. Quer dizer, o governo agora ele potencializa as terras para o mercado, né? Então, não é interesse dele ao pequeno e as demandas coletivas, né? A regularização fundiária para terras coletivas. É isso, professor? Não, exatamente. Qual é a questão nacional e internacional? Não podemos esquecer qual a importância da Amazônia no contexto do sistema das mudanças climáticas no mundo. E aí tem dois estudos interessantes, um no painel da mudança climática, que saiu no final de dezembro de 2019, e um estudo aí, o IUCN Internacional, que é um órgão criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, ligado à ONU de Proteção Ambiental, que no início, na década de 50, até 70, 80, ela tinha visão muito preservacionista. Ele achava importante preservar a floresta sem gente. Só que o último relatório dela, da IUCN, e do painel por mudanças climáticas, chegaram à mesma conclusão. Qual foi a conclusão? É que é fundamental reconhecer e garantir os territórios tradicionais, ou seja, dos povos indígenas, isso no mundo todo, não é só no Brasil, mas no mundo todo, na América Latina, África, Ásia, que tem populações indígenas, tem populações tradicionais. Essas áreas ocupadas por eles são fundamentais para a mudança climática, mas também para a biodiversidade, porque os estudos apontam o quê? Que a maior biodiversidade no mundo, 80% da biodiversidade, estão nos territórios ocupados pelas populações indígenas e tradicionais. Mesmo as áreas fora do território, é menor a biodiversidade. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando da relação do homem com a natureza. Assim como existe a natureza virgem, nesses últimos 70 mil anos, desde o Homo sapiens, caminhando pelo mundo, ele não tem modificado. Modificado e foi modificado também, foi atingido, porque é uma relação dialética, porque ele interage com o ambiente, ele aprende, absorve, muda, interfere, é interferido, se adapta. Então, essa riqueza, digamos, de 70 mil anos, e nesses grupos indígenas, que estão nos últimos 2.000 anos, nos últimos 300 anos,
há uma relação forte de toda a biodiversidade, que corresponde a um conhecimento tradicional riquíssimo, que é exatamente a salvação, muitas vezes, que é para a medicina, para a qualidade de vida. Então, nós estamos falando aí de uma sociobiodiversidade. Correto. Então, você tem uma disputa clara de manutenção da diversidade versus a monocultura, a homogeneização do espaço e da economia. E, do outro lado, o pluralismo, a diversidade, a bio e sociodiversidade, mostrando a sua riqueza e contribuição para o crescimento da humanidade, não só o uso particular do grupo. Do outro lado, não. É uma visão egoísta, privativista, patrimonialista. Eu acho que hoje o grande debate colocado é exatamente a disputa pelo comum versus a privatização dos espaços públicos e privados. Professor, o senhor que é formado, tem sua graduação, veio dessa área do direito, professor, foi diretor do Instituto de Ciências Jurídicas, portanto, conhece bastante a nossa legislação, desde a sua filosofia das leis até as nossas constituições, a aplicabilidade das leis. Nós vimos, de forma estarrecedora, no vídeo da reunião ministerial, da fatídica reunião ministerial de 22 de abril, o ministro do Meio Ambiente falar que o governo deveria aproveitar a ênfase que a imprensa estava dando à cobertura da pandemia para passar de boiada as mudanças na legislação ambiental. Então, feito essa consideração, e a pergunta da nossa ouvinte aqui, da nossa internauta, a Fernanda Ferreira, citando o Fábio K. Comparato, que é um autor, ele discute que o Brasil tem duas constituições. Uma constituição legal, né, normativa, e que está ali no corpo das leis, e uma outra que é quase que construída socialmente pela elite dominante do país. A minha pergunta para você é se, com o governo Bolsonaro, está acontecendo a destruição, né, a desconstrução da Constituição escrita, não é? E a tentativa de implementação de uma outra lei, que eles se julgam legalistas, né? De uma outra normatização para o país, que privilegia esse aspecto que você estava falando, de homogeneização. Enfim, como o senhor avalia que o quadro das leis, pegando a pergunta aqui da Fernanda, né, se modifica nesse cenário e pode levar a mais conflitos, a mais situações graves para o meio ambiente? Não, com certeza, André. A questão colocada é exatamente essa. De um lado, você tem um governo que ele tensiona o máximo a questão da propriedade, e só que tem que deixar bem claro que ele representa um pequeno setor do agronegócio, é um setor que trabalha com a especulação, o que importa para ele é especular a terra, e junto com a ideia da especulação entra a violência, porque ele não só tem uma ideia reacionária, conservadora e ultrapassada de propriedade, como também tem uma visão muito conservadora da visão política e social, porque ele não quer só ocupar a terra, ele quer eliminar o grupo. Sim. O grupo indígena, quilombola, ribeirinhos, além de ser uma subcategoria, não tem nada a oferecer para eles. O conhecimento que eles têm secular sobre a natureza, sobre o uso dos recursos naturais, sobre a diversidade, que é ela que mantém exatamente, aí está a contradição, tirar a floresta amazônica, que é acabar com a chuva do sudeste, do centro-oeste, criar em crise uma produção da monocultura que está colocada no Brasil também. Por isso tem setores do agronegócio que não vê com bons olhos a maneira violenta de expropriação e eliminação de setores. Sim. Tem vários estudos, que é lógico seguinte, não é um debate de lógica racional. Porque a lógica demonstra o seguinte: só de áreas degradadas, espaço e abandonado, dá o tamanho do estado de Minas Gerais. Você não precisava de matar mais nada para aumentar a produtividade. Do outro lado, você tem uma produtividade no Brasil baixíssima na Amazônia.
é 1 gado por hectare. A média no Brasil é 2 cabeças e meia por hectare. Internacional são 4 cabeças de gado por hectare. Então, você tem um índice baixíssimo, poderia aumentar a produtividade sem ter que desmatar mais ainda. Mas, no fundo, o que é o quê? Essa ideia, esse projeto de eliminação desses setores que, para eles, não tem nenhum sentido. Que é a mesma lógica de negar o Covid-19. Porque vai ter que morrer mesmo. Então, é uma lógica nefasta e destrutiva. E no projeto de lei, eles avançam mais ainda. Qual é o projeto de lei que tem agora, com a queda da medida provisória, 910 de 2019, tem o projeto de lei 2.633 de 2020. Isso. Qual é a lógica? Simplifica a regularização fundiária até 2.500 hectares. Quem for apresentar o gerenciamento da área que está reivindicando para ser regularizada, não precisa pegar a assinatura do confrontante. Ou seja, se tiver conflito, a gente não vai saber porque o confrontante não se manifestou. Só tem o gerenciamento que está pedindo. E a outra, é tudo casado. Tem uma portaria da FUNAI, está sendo questionado pelo Ministério Público Federal, que tirou da base do governo federal todas as áreas que estão sendo reivindicadas, que estão em fase de demarcação, que não foram tituladas pelo governo federal das áreas indígenas, criação de assentamento. Ou seja, quando a pessoa for pedir a regulação fundiária de 2.000 hectares, se aquela área for pedida também a uma disputa para a criação de um reconhecimento de terra indígena, não vai aparecer na base do governo. É como se uma área livre. Por quê? Foi retirada da base do governo as áreas que estão ainda em processo de demarcação. Tudo isso é pensado o quê? Para aumentar o conflito, que eles acham que é no conflito que eles vão resolver. Porque eles vão estar armados. Exatamente, eu ia fazer esse complemento. Tudo está articulado, porque a política de armamento é para armar esse. Exatamente. Então você tem aí. E a outra coisa também interessante que estimula essa lógica, que desde 2007, você tem claramente a primeira crise internacional que você teve em 2008, você teve o que não caiu no Brasil foi o preço da terra. Tem várias crises que caiu, mas o preço da terra no Brasil foi crescendo. E hoje é o que mais valoriza. Então, se tem um investimento que valoriza, é ter terra. Do outro lado, qual é a lógica? Nesse projeto de lei, ele faz com que o patrimônio público, ao ser transferido para o privado, se faz com um preço abaixo do mercado, o valor de mercado da terra nua, que dá um desconto entre 50% a 90%. Ora, quer dizer, há um duplo ganho aí. Há um ganho na compra, num preço baixo, que o Estado disponibiliza, e um lucro na venda, já que o mercado de terra está aquecido e o preço é alto. É isso? Exatamente. Você tem desde 2008, tem um estudo do Banco Mundial e de vários pesquisadores internacionais, mostrando o que eles chamam de green gapping, que é a busca das terras no mundo todo para comprar, porque há uma lógica também que tem que aumentar a produção de alimentos no mundo. Há estudo mostrando que isso não é verdade. Nós temos alimentos suficientes para o mundo todo. Basta você diminuir o desperdício e garantir a distribuição, o mundo todo vai ser alimentado até 2030. Mas tem estudo que mostra que não. Isso faz com que pressione mais ainda o interesse internacional. Você tem fundos internacionais aí com bilhões de dólares disponíveis para comprar terra na Amazônia. Então, isso faz com que pressione o aumento da terra. Apesar que tem um trabalho mostrando agora recente que professores de Harvard e mais outro grande instituto, o seu fundo comprou terra no Brasil, mais de 50.000 hectares. Eles compraram terra em 2008, 2009. E agora estão com dificuldade de vender essas terras, porque não conseguem vendê-las. Então, na verdade, o mercado ele é especulativo e são bolhas. Então, dentro desse contexto todo, está colocado. Do outro lado, é o seguinte, até antes do governo Bolsonaro, um estudo da Universidade Pontifícia Universidade Católica de Janeiro, da PUC, tem um estudo deles mostrando o seguinte, que área indígena, assentamentos agrostativistas, ESEX, os parques serviam como proteção da biodiversidade. Sim. E mais ainda as áreas com gente, protege mais que áreas sem gente. Só que a partir do governo Bolsonaro,
essas áreas começaram a ser pressionadas, estão sendo desmatadas, queimadas, invadidas com garimpo. Aí, junto com isso, vai toda a doença, e hoje o grande risco da Covid está chegando nas áreas indígenas. Correto. Professor, falando agora um pouco do reflexo disso tudo, dos problemas fundiários na Amazônia, os reflexos para a área urbana. Nós temos aí, com a expulsão de muitos pequenos, como diz o Gilberto Rocha, o Rocha aqui, né? Falar disso, um abraço para o nosso coordenador, rapaz, do NUMA, Gilberto Rocha, né? Ele deve estar aí acompanhando sempre com a gente, um grande estimulador desse tipo de debate. Um abraço para o nosso professor Ronaldo Mendes, que é o coordenador do PPGEDAN, também grande estimulador. Eu queria perguntar para você o seguinte, você falou da Covid também. A Covid essa epidemia terrível, que já atinge hoje quase 7 milhões de pessoas no mundo. Nós estamos com milhares de mortos no mundo afora. Aqui no Brasil são mais de 500 mil de pessoas infectadas. Também são milhares de mortos. Aqui no Pará, Belém, uma lástima. Ela impactou, em primeiro lugar, as cidades. Então, a gente tem esse histórico, porque no problema da terra, a expulsão para as cidades, o chamado êxodo rural, como os clássicos chamavam. A regularização fundiária urbana no Brasil também é um gargalo. Então, você tem efeitos da falta de regularização fundiária no campo e tem um problema estrutural nas cidades, não é? Também da falta de regularização fundiária. Pode falar um pouco dessa questão da regulação fundiária nas cidades, principalmente na Amazônia? Olha, obrigado pela pergunta, que tem um dado, que eu fiz um levantamento interessante, como é que essas questões estão ligadas. Porque nós estamos falando do Brasil, de uma concepção da elite. Correto. E aí, qual é o problema da regulação fundiária? É que a regularização fundiária, quando vem, vê o espaço, seja rural, urbano, como mercadoria, não como local de moradia, como local de ter uma cidade social, socioambiental favorável aos seus moradores. Não um espaço para qualidade de vida, mas um espaço para especulação. E a especulação urbana é tão grande quanto a rural. A valorização dos grandes empreendimentos. E aí tem um dado interessante, um estudo que nós fizemos, um levantamento rápido, percebeu o seguinte, que tem as áreas perurbanas. Sim. A nova lei de regulação fundiária, criada em 2017, que se mantém, ela acaba quebrando a estrutura da lógica de uso da terra, dos recursos naturais, da agricultura familiar, desses ribeirinhos que estão lá explorando há décadas aquela região. Sim. E aí, quando o governo vem, o prefeito vem, ele vem, olha o quê? Ele vai regularizar os assentamentos precários. Ele olha só a moradia, não olha o espaço que ainda é moradia, o espaço de exploração do extrativismo que aquele grupo só faz. Ao proteger a floresta, ao proteger a biodiversidade daquele espaço, ele protege também o quê? Os recursos hídricos, a água potável, o acesso à água para as cidades, que vão alimentar depois da cidade. E ao tirar esse grupo, você está eliminando toda essa lógica de vão secar fontes, vão ter aumento da produção dos recursos hídricos, seja da água superficial, seja da água tá no subsolo. Então, na realidade, você tem uma quebra, que é interessante, então a pergunta que a lógica da cidade no Brasil, na Amazônia, é diferente do sul e sudeste. Correto. Então, quando o extrativista está morando em Ribeirinho, quando ele tem lá ocupação esparsa, ele tem uma vila que dá apoio para aquela ocupação esparsa. E dessa vila, ele tem a cidade. Então, nessa lógica que ele se comunica com a floresta e a cidade. Então, eu quero... Interessante, diferente da sul e sudeste. Sim. E é importante, né, Bernardo, a gente pontuar isso, que está tão próximo da gente, e às vezes a gente não consegue, quando eu falo a gente, no sentido mais geral, né, vislumbrar isso. Vejam só, o que é que representa as 39 ilhas que nós temos em Belém para a segurança alimentar do município de Belém, da região metropolitana? O que representa a comunidade do Abacatal, que está incrustada ali na BR, entre Marituba, Ananindeu e Belém, que foi um aterro sanitário sem nenhuma condição
de estudos científicos para se manter ali, que está exterminando aquele povo, e aquele povo que protegia todo esse território que você está falando. Como os assentamentos rurais de Mosqueiro, por exemplo, do MST, dos Mártires de Abril, contribuem para uma agroecologia. Então, nós temos nessas comunidades periurbanas, né, um fator muito importante da manutenção da biodiversidade, da manutenção da sociobiodiversidade, como você falou, porém, cada vez mais exprimidos, oprimidos, tanto pelos governos como o Bolsonaro agora, como pelo governo municipais, que no caso de Belém não tem nenhuma política que dê apoio a esses segmentos, a essas coletividades, né? Exato, bem lembrado. Se você for na feira, de onde vem a produção? É um coração de Belém, o ver o peso. Não é toda aquela biodiversidade, onde vem? Não é do asfalto. É todas essas áreas próximas de Belém que tem uma relação, uma ligação forte com esse grupo que vem vender a sua produção em Belém. Então, essa toda a biodiversidade que tem lá no Ver o Peso, que é admirada por qualquer pessoa que vem de fora do Pará ou do exterior ver aquela riqueza, mas ninguém pensa, de onde vem isso? Não é de graça. As feiras espalhadas por Belém. E aí não é só a segurança alimentar, é também ligada à qualidade alimentar. Hoje no Brasil tem aumentado, e aqui no Pará também, a produção sem agrotóxico, que respeita a dinâmica do espaço. Você consumir um frango, ovos, ou verduras sem agrotóxico é uma coisa. Consumir algo que está cheio de veneno é outra. Eu posso estar me alimentando, mas é alimentando veneno, que vai acumulando no organismo e vai ter impacto a médio e longo prazo. Dentro desse contexto, é fundamental pensar essa interligação. E ter uma proposta de regularização fundiária para essas áreas periurbanas, né? E para as áreas urbanas também, porque tem a questão da habitação, né? Exatamente. Agora, qual é essa lógica? Tem que ser uma lógica, eu diria, ligada à questão da produção, com moradia e ligada ao mercado. Por quê? Porque eles estão protegendo as fontes de água, estão protegendo ali a floresta, que ajuda o microclima da região. Correto. Só que a lógica da cidade, para o diretor, e aí tem como é que você derruba se você não quer, se o grupo está organizado, como é que você viabiliza ele? De duas maneiras. Primeiro, tem um grupo organizado próximo de Belém, que está ocupando uma área rica e tal, mas não está regularizada. O que você faz? Você não regulariza. Do outro lado, o que você vai fazer? Transforma aquela área como uma área de crescimento urbano, perurbano, e faz alguma estrada, alguma luz, depois vai cobrar IPTU naquele grupo. Como é que vai pagar IPTU? Se for uma coisa, é pagar o imposto territorial rural, que no caso deles são isentos. Outra coisa é pagar IPTU por metro quadrado. Óbvio que você vai inviabilizar economicamente aquele grupo. Vai pressioná-lo a sair de lá, daquela área. Então, há uma lógica casada onde a única visão é especulativa. Também pela qualidade da moradia, da viver, do espaço público em praça. Tanto é que o pessoal tem ideia, um estudo agora recente, um relatório lançado no final de 2020, agora, em abril, chama-se MAP Biomas, que é uma iniciativa de várias entidades, universidades, ONG, empresas de tecnologia. Comprovaram, foi desmatado 12 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa na Amazônia, sendo que 99% desmatamento ilegal. E o Ministério Público entrou agora, tem um projeto chamado Amazônia Protege, eles entraram com mais de 1.000 ações de ilegal na Amazônia. Ou seja, você tem aí várias ações tentando coibir esse desmatamento ilegal, essa apropriação ilegal, ilegítima do território amazônico por outros interesses, que a única visão é a visão da expropriação e da violência. E da comercialização do espaço. Professor, nós já estamos caminhando para finalizar, nós estamos quase uma hora em online aqui, conversando com todo mundo. Mas, assim, eu queria, antes de terminar, esse último bloco, embora nós estejamos enfrentando, né, uma situação tão dramática de uma crise da saúde pública com a pandemia da Covid-19, uma crise ambiental,
problemas seríssimos urbanos, como nós falamos aqui, né? Podemos juntar aí o problema dos resíduos sólidos, somando a tudo isso, que aumenta, que potencializa a crise da saúde. Nós estamos hoje com quase 14 mil infectados em Belém pelo coronavírus, quase 1.500 óbitos, e aí o prefeito com a única compromisso de abrir o shopping center, né? Então, me parece que essa lógica do capital para tornar tudo mercadoria se sustenta também numa lógica do consumo conspícuo, né, do consumo exacerbado. Então, o que eu quero que, nesse último bloco, nesse final aqui, a gente deixe uma mensagem de transformação, de esperança, que é possível, ou se o senhor acha que é possível mudar esse modelo, tanto o modelo de produção quanto o modelo cultural, né? Porque só vai abrir shopping também, e porque provavelmente há demanda, né, de pessoas que acham que podem superar a angústia e as crises de ansiedade shopping comprar. Então, eu queria que você encerrasse com a gente agora esse debate com o que o senhor imagina de mudança, de proposta, de alternativas que nós temos para esse cenário colocado. Olha, André, primeiro, rapidamente, eu acho que se essa pandemia não levar a gente a pensar, a refletir sobre a nossa prática, nosso dia a dia, e a gente pensar que a partir de janeiro de 2020, a partir daí, tudo vai ser diferente, 21. Tem que mudar. Não, porque eu estou falando de janeiro de 2010 agora, 2020, porque é a partir quando começa a surgir a crise no mundo todo. Então, se ela não vai nos ajudar a refletir nosso comportamento, nossa relação com o outro, nossa relação com a natureza, não tem a menor dúvida que a gente vai viver uma outra pandemia mais brava ainda, mais mortal, para que a gente aprenda que há uma crise forte aí, os estudos demonstraram, uma crise nossa de relação com a natureza. Correto. Nós exploramos a natureza, que tem aumento. Isso tem dois aspectos importantes nesse debate: a crise com a natureza e a crise da produção de alimentos. Uhum. O que nós consumimos da agroindústria é lixo. A forma que é produzido é contaminante. Correto. Só um nível de contaminação, de câncer, de qualidade, Alzheimer, etc. Todas essas doenças são o quê? São doenças de acúmulo de alimentos industriais. Sim. E aí, os pesquisadores têm indicado que daí também pode surgir um outro vírus muito mais forte, muito mais mortal do que o Covid-19. E aí, junto com isso, para combater, que já está apelidado de PL da grilagem, além da pressão internacional, tem vários setores, deputados da União Europeia, dizem que se o governo aprovar o PL da grilagem, eles vão boicotar o convênio internacional que o Brasil quer fazer com a União Europeia. Aliás, 2 países já votaram contra isso, que foi a Áustria e a Holanda. Além de tudo isso, dessa pressão internacional, que vi claramente, sem contar a péssima imagem que o Brasil tem no exterior com o atual governo, que a gente vira chacota de qualquer programa humorístico internacional, essa lógica, que é uma lógica destrutiva, patrimonialista, homogeneizadora do nosso espaço sócio-biodiverso, então, eu acho que quais são as medidas que vão contrapor essa visão nefasta para a natureza e para o ser humano? Eu não tenho a menor dúvida que uma delas é o fortalecimento da luta das populações tradicionais indígenas pelo território. Correto. A manutenção da biodiversidade, a proteção da diversidade cultural, como também a conservação da floresta, das águas, da chuva, dos serviços ecológicos e para a mudança climática. E aí envolve também essa população nossa perurbana, que está aí alimentando o cover-peso, alimentando a cidade, nas feiras. Então, nós temos a experiência, e aí eu confesso, a experiência minha, eu aumentei minha relação de comprar produtos cada vez diversificado, agora, no Covid. Sim. No isolamento social. Eu não compro quase nada do supermercado hoje de alimentos. Só compro produtos de limpeza, produtos assim, que é mais químico. Agora, alimentos, eu tenho comparado toda essa diversidade que tem aqui em Belém, da produção agrícola familiar e extrativa, que tem uma diversidade. Eu estou experimentando
folhas, eu adoro folhas, trabalhar com saladas. Folhas que eu nem sabia que existia, que tem aqui. E aí uns frutos, umas leguminosas que eu não conhecia, que no tempo dos índios era o pão amazônico, além da mandioca. Sim. Porque, lógico, no Brasil você tinha os índios Tupi-Guarani, que exploravam a mandioca, e tinha os índios também que exploravam o milho. Então, essa era a base da alimentação. O milho é um milho que vem produção da América Latina Central, do Peru, que você tem centenas de tipos diferentes. Então, essa biodiversidade, esse grupo social, que eu acho que tem condições de nos ensinar comportamento, como também garantir a qualidade de vida, não só para eles, mas também para a Amazônia e para o mundo. Obrigado, professor, meu amigo, professor Benatti, foi um prazer. Infelizmente, nosso tempo está finalizou. Quero agradecer muito a tua participação. Obrigado pelo esclarecimento, pela visão crítica e, ao mesmo tempo, propositiva sobre a questão fundiária na Amazônia. Eu agradeço aqui em nome do Núcleo de Meio Ambiente, em nome do PPGEDAN, que é o nosso programa de pós-graduação, e espero que vocês que estão ainda nos assistindo tenham acompanhado, tenham gostado desse importante debate. Eu volto na página do Amazônia em Questão, na próxima sexta-feira, às 10 horas, e desejo para todos vocês e todas uma excelente programação na Semana do Meio Ambiente. Muito obrigado. Obrigado e bom dia. Obrigado.